Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog aqui no Literaturice. Eu estou começando aqui esse vídeo em que eu preciso muito da companhia de vocês, então vou fazer da companhia de vocês a minha motivação. Hoje, sexta-feira, começou um dia bastante nublado, bem modorrento, desanimador. E aí eu não estava conseguindo ter força de vontade pra sair do moletão e fazer o que eu tenho que fazer, é trabalhar. Então eu falei assim, vou começar a vlogar esse vlog que eu já estava planejando gravar pra vocês. Vou fazer disso um incentivo e já me arrumei, já me maquiei, já arrumei a casa, enfim, tudo pra encontrar vocês agora. Eu vou deixar... Eu ia falar que eu ia colocar vocês aqui no calço, tripé, só que não. Olha só, gente, isso daqui é muito nostálgico, porque me lembra o início do Literaturice quando eu não tinha sequer tripé, e aí eu usava uma pilha de livros como essa para colocar como tripé, para apoiar a câmera, e é o que eu vou fazer, inclusive, usando essa caneta como calço, tá? Então, vamos colocar vocês aqui pra gente conversar um pouquinho sobre minha leitura atual. Aqui, tanana, pronto. Minha Nossa Senhora, me deu um déjà vu agora, essa sensação esquisita. Enfim, preciso ler hoje a meta que nós temos definida para hoje, sexta-feira, desse livro. E ela é marcante pra mim, por isso que eu quis iniciar esse vlog bem nesse momento. É o capítulo Paris num Sobrevoo. 20 páginas descrevendo o cenário urbano, a cidade de Paris. A cidade de Paris na Idade Média, no século XV. E esse daqui, não à toa, ele é considerado por muitos um dos capítulos mais desafiadores desse livro, que é um grande clássico, né? O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, porque ele é um tanto quanto... Eu não vou dizer apenas tedioso, para algumas pessoas é tedioso, mas ele tem um ritmo mais lento, porque ele deixa de lado, por essas breves, às vezes longas páginas, 20 páginas, ele... Interfone, peraí. Onde eu tava? Ah, essas são consideradas, então, páginas que têm um ritmo mais lento porque vai deixar de lado seus personagens, o drama, a história em si, e focar nessas descrições de monumentos, da arquitetura, das ruas. E, de fato, quando eu tentei ler esse livro pela primeira vez para uma disciplina, uma aula da faculdade, eu não consegui passar daí porque também era uma disciplina muito extensa e pesada, que continha outros clássicos que eu tinha que ler, tipo Ilusões Perdidas, No Caminho de Swan, enfim. Foi bem pesado, eu infelizmente naquela época não consegui. Foi um dos primeiros clássicos, livros que eu não consegui terminar a tempo das aulas, assim, que eu estava tendo na época. E agora eu quero ver se eu vou gostar desse capítulo e vocês vêm comigo. Aliás, vocês vêm comigo não apenas nessas leituras que eu estou realizando hoje e nesse final de semana, porque esse é um vlog de final de semana, mas também nas coisas que eu quero fazer. Então bora lá, vamos ler esse capítulo hoje.
E aqui nesse nosso 5º episódio do LCast vamos conversar sobre os 2 últimos capítulos do 3º livro, que são bastante históricos, bastante descritivos. Deixamos de lado todo o drama, toda a história acerca dos personagens e vamos focar primeiro na Catedral de Notre Dame e depois na cidade por inteiro de Paris. Fiquem tranquilos que eu não vou repetir e comentar assim, cada pormenor, cada descrição, pelo contrário, eu quero aqui destacar com vocês algumas curiosidades que eu achei muito interessantes desses 2 capítulos e também alguns pensamentos acerca da importância deles para a nossa leitura. Bom, mas vamos lá, primeiro capítulo aqui do livro 3, intitulado Notre Dame. Temos o narrador o descrevendo como um edifício sublime. Nós já vimos que o sublime é algo muito importante aqui para a construção desse livro, certo? Ao mesmo tempo que você tem figuras muito impactantes, feias e que dão medo, você também tem o belo. É essa mistura que mexe com a gente. O que foi esse último capítulo? Deixa eu tirar aqui o óculos para não ficar fazendo reflexo na lente. Eu tenho desses incômodos às vezes, por isso que vocês mais me veem sem óculos do que outra coisa. Mas tenho certeza de que eu não estou enxergando nada. Geralmente nos vídeos, se vocês me virem sem óculos é porque eu tô cega, tá? Eu não tô enxergando mesmo, tá tudo borrado. Bom, posso entender, né, o tédio que muitas pessoas acabam sentindo lendo esse livro, não. Também não é para tanto, esse último capítulo, que é Paris num sobrevoo. De fato, tem muitas descrições e eu acho que o principal incômodo, a principal fonte desse incômodo dos leitores, sobretudo nós, né, século XXI, brasileiros, é porque nós não identificamos a maioria dos edifícios, das ruas, dos locais daqui. E se você for incluir nisso o fato de que são locais da Idade Média, né? Então, que hoje ou não existem, né? Ou que mudaram de atribuições, né? O seu papel para a cidade já é diferente. Onde antes era uma fortaleza, hoje pode ser um museu. Por conta de toda essa mudança, e não só por isso, né? Até mesmo, o que a gente sabe da cidade de Paris, eu acho que para quem já esteve em Paris, talvez isso tenha ajudado um pouco. Mas, no geral, é não identificarmos, não termos referências, entende? Por isso que acaba ficando um pouco mais difícil mesmo, porque daí você passa por uma descrição de um prédio. Aí tá, você imaginou esse prédio. Aí você passa por um segundo prédio sendo descrito. Aí você imagina mais um prédio X. Aí você vai imaginando prédios e mais prédios. Acaba que no montante, tá, eu já imaginei um prédio, tá tudo certo. Sigamos. E aí o livro demora a seguir para as próximas coisas, próximas pautas, justamente porque ele vai ser bastante minucioso nesse olhar sobre Paris. No entanto, gente, eu amei esse último capítulo. Cheguei ao seu final pensando, poxa, vale a pena ler esse negócio aqui, porque eu até entendo o porquê dele ser publicado à parte, somente ele, em livrinhos menores que falem sobre Paris, porque de fato é muito interessante o que ele coloca pra gente. Eu vou compartilhar agora com vocês um mapa da Idade Média retratando Paris, a cidade de Paris. E eu sempre tive muita dificuldade de identificar, de entender, compreender esses mapas bem antigos. Porque as nossas referências de hoje para mapas são muito diferentes das que existiram, então, para os mapas mais distantes da gente. Então, vocês estão vendo essa imagem, que é esse mapa, compartilhado pela Tatá, inclusive, que está participando da leitura conjunta. E fiquem tranquilos que não vou dar nenhum spoiler, tá, gente? Esqueci de mencionar isso antes, mas é bom, esse capítulo ainda por cima é bom, porque ele não dá nenhuma informação sobre a história em si. Então, assim, é impossível dar spoiler a partir desses dois, desse capítulo, né? Tô falando dos dois porque, como vocês viram, eu acabei de gravar o episódio do 5º episódio do LCast, que é o nosso podcast da leitura conjunta. Eu
comento o livro inteirinho na temporada do LCast voltado para o livro do mês ou do ciclo. E aí eu comentei com pormenores, mesmo destrinchando passagens, o texto em si, desses 2 últimos capítulos que foram então Paris no sobrevoo e o anterior que descreveu a Notre Dame, né, a catedral. Então são 2 capítulos muito descritivos que deixa de lado a história dos personagens, a história, a ficção mesmo. O arquivo bruto desse episódio ficou com mais de 30 minutos, então vocês já entendem que é um olhar muito pormenorizado, sabe, com bastante carinho que eu coloco aí sobre o texto em si mesmo. É uma abordagem diferente, né, esse episódio ficou com um arquivo bruto com um pouco mais de 30 minutos, eu destrincho o texto mesmo. É um tipo de conteúdo muito diferente do vídeo resenha, por exemplo, porque eu estou ali comentando o texto com um olhar nele, né, sem medo de ser feliz com spoilers, porque como nós estamos lendo juntos, aí acaba que eu posso comentar, né, do que nós lemos na sequência dessa leitura. Mas enfim, voltando aqui, tem passagens muito, muito poéticas aqui. E eu quero ler uma delas pra vocês. Fiquei com dificuldade aqui pra escolher uma só, mas eu vou ler essa única para vocês terem uma ideia. O olhar do narrador com o seu leitor também é de sobre a Notre Dame. Você está lá no alto da Notre Dame, observando Paris. Vejam, a partir de um sinal do céu, pois que é dado pelo sol, essas 1000 igrejas estremecerem ao mesmo tempo. E até é bem sutil, mas pois que é dado pelo sol, esse sinal, porque o sol, ele é associado à imagem divina, certo? E aí você está da igreja. Então, tem essa associação aqui. Primeiro, tinidos esparsos, indo de uma igreja a outra, como quando os músicos previnem uns aos outros de que o concerto vai começar. Depois, de súbito, vejam, pois parece que em certos momentos o ouvido também enxerga, vejam se erguer no mesmo instante de cada campanário algo como uma coluna de som, como uma fumaça de harmonia. De início, a vibração de cada sino sobe direta, pura e, por assim dizer, isolada das demais, no céu esplêndido da manhã. Em seguida, pouco a pouco, aumentando, todas se fundem, se misturam, se apagam uma na outra, se amalgamam no magnífico concerto. Bom, como eu disse, é difícil só separar uma passagem bonita, bela, singela, tocante desse livro. Vamos colocar aqui o capítulo. Mas deu para entender o que eu quero dizer? Só por essa passagem? Que lindo que é esse olhar sobre esse cenário urbano, que aqui pra gente, eu posso colocar como cenário urbano. Enfim, voltando aqui a esse mapa, eu tive dificuldade antes de ler esse capítulo para entender esse mapa aqui, pá, né, esse que você tá vendo. Depois de ler esse capítulo aqui sobre Paris, eu entendi, eu compreendi esse mapa. E eu até mesmo vi o rio ali, o Sena passando, que na nossa referência de mapa hoje seria colocado com a cor azul, por exemplo, eu entendi que esse é um rio. E aí eu fui aproximando e vendo os locais citados pelo livro. Gente, que sensacional ter contato com esse mapa, sabe? Tentar entender como que as pessoas na época enxergavam esse espaço urbano tão importante e tão rico, sabe? Que tem tanta coisa. E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é que eu estou relendo esse livro aqui, deixa eu marcar a passagem na qual eu parei. Eu estou relendo esse livro aqui, eu tirei a jacket dele, a sobrecapa que nem tá por aqui, eu guardei em outro lugar para não danificá-la. Mas eu estou relendo esse livro, Introdução aos Estudos Literários do Auerbach, esse grande nome dos estudos literários. E, gente, eu tô muito surpresa com o timing, assim, porque aqui ele tem uma abordagem muito histórica e ele vai, durante páginas e páginas, comentar sobre a literatura da Idade Média. E como o Corcunda de Notre Dame se passa durante a Idade Média, muitas coisas aqui que se voltam historicamente para a literatura tá casando com o que eu estou lendo e também com o contexto que o Victor Hugo está me dando a partir de seu livro, de seus capítulos digressivos, estão se juntando, sabe? Tá sendo perfeita, em uma grande sintonia,
a leitura simultânea desses 2 livros. Vocês sabem que eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, né? E dessa vez, assim, faz total sentido. Eu tô amando essa releitura. Na verdade, a leitura completa, porque no início da minha graduação eu li grande parte do livro, mas algumas partes, alguns capítulos eu deixei de lado. Então, dessa vez, eu estou lendo de cabo a rabo. É um projetinho meu que eu tenho para esse ano, porque quem é da área vai me entender, né? Passou por isso, passa por isso, mas a gente acaba por termos tantos livros importantes para lermos, e esses livros, geralmente, eles se voltam para vários assuntos, né? A gente geralmente lê um capítulo, 2 capítulos, 3, alguns capítulos de um livro e não sempre o livro inteiro. Então isso aconteceu muito durante minha graduação e eu estou retomando alguns desses livros tão importantes para a área, só que dessa vez lendo de cabo a rabo. Esse daqui já estava, né, nos meus planos para eu fazer isso há um tempão. Bora lá que agora eu vou editar o episódio que eu gravei e vou fazer mais algumas coisas do trabalho e finalizar por hoje, sexta-feira. Agora são 6:50 já e eu tenho ainda muita coisa pra fazer. Ai, eu não vejo a hora do, né, sextou real oficial e do final de semana pra descanso. Ela é iludida, né? Ela pensa que ela vai descansar completamente sem trabalhar nesse final de semana. Bom dia! Bom dia pra você também! Bom dia! Como você acordou hoje? Sempre temos escolhas.
aqui, ó, com um microfone novo, vendo se eu consigo, de alguma maneira, melhorar esse áudio aqui, até como um teste, para saber quais as formas com as quais eu posso trabalhar com esse microfone. E porque tá tendo jogo aqui na rua e tem uns jogadores comemorando algum título ou algum jogo que ganhou. E aqui temos nosso gatinho. Nha, Xancho! Domingo à tarde e mini book haul pra vocês, porque chegaram esses 3 títulos. Na verdade, tá faltando o 4º livro. Peraí. Então, chegaram ontem aqui em casa esses 4 títulos. E já que eu já abri, vou acabar compartilhando aqui com vocês, né? Tô gravando o vídeo e aí a gente aproveita o momento, porque eu sei que vocês gostam. Eu amo também book haul, então chegou aqui então Macunaíma, gente. Essa edição linda. Que é chovendo molhado, falando de Antofágica, mas é o lançamento da Antofágica, esse classicaço da nossa literatura. Eu particularmente amo, né, o Macunaíma, do Mário de Andrade, eu li na faculdade, mas eu sei que é um livro tanto quanto polêmico, não é uma opinião popular gostar de Macunaíma, e eu super entendo por que também. O fato é que vocês estão ouvindo, talvez, patinhas de Totói. Agora é a vez do cachorro aparecer no vlog. Oi, meu amor. Fala oi pra galera. Fala oi pra galera. É? Você tava comendo? Você tá com cheiro de ração, bafo de ração. Você vai arrotar na minha cara também, como geralmente você faz? Voltando aqui, eu amei, particularmente amei como ficou essa edição, né, essa capa para esse livro. A capa da Antofágica geralmente já tem, acho que todas as edições têm essa texturinha, não sei se vocês conseguem ver aí no vídeo, mas é uma texturinha que assemelha então a capa às edições antigas, sabe? Então tem esse quê, um tanto quanto vintage para as edições, e ficou linda. Todas as edições da Antofágica trazem o trabalho de pelo menos um ilustrador. Então aqui nós temos esse, olha só. E tá assim, combinando demais, sabe, com o livro, a meu ver. As ilustrações são da Camille Sproesser. Então tá linda, linda demais. Inclusive eu gostei demais da ilustração da capa. E chegaram esses 3 livros da editora da Unesp. Então o primeiro é o Polímata, uma história cultural de Leonardo da Vinci e Susan Sontag, que foi escrito pelo Peter Burke. Aqui ele vai explanar sobre os polímatas, que são essas pessoas que têm interesses diversos, não ficam apenas, né, limitados apenas a um assunto ou a outro assunto, e que muito estudaram e aprenderam sobre diversas áreas. Eu acho muito interessante essa perspectiva, esse tipo de pessoa, e admirável também, então eu achei muito legal a existência desse livro aqui. Eles também me enviaram esse super livro aqui, que é A Formação da Leitura no Brasil, de um dos grandes nomes da área, que é a Marisa Lajolo, e também da Regina Zilberman. Então, olha só como que é bem interessante, instigante, o sumário do livro. Então, a primeira parte dele vai se voltar para a construção do leitor, depois direitos e esquerdos autorais, também livros didáticos, escolas e leitura, e por fim, a leitora no banco dos réus. Muito ansiosa para ler esse livro. Se alguém aí já o leu, por favor, comente, porque estou ansiosa para iniciar essa leitura. E por fim, eles também me enviaram o guia literário da Bíblia. Eu não sei se eu já comentei aqui no canal, eu sei que em algum lugar eu já comentei isso, mas eu quero um dia ler a Bíblia com uma perspectiva literária. E aí que eu tô esperando terminar de ler Em Busca do Tempo Perdido, que falta muito tempo, e depois eu ainda quero ler a tetralogia da Ferrante. Depois, provavelmente, será a Bíblia que eu pegarei pra ler, assim, pra ter um projeto mais extenso, sabe, duradouro. Então, aqui já me preparando com esse guia que de estudo sobre o meu projeto, né? Mas olha só também, ele vai se dedicar a cada capítulo a um livro da Bíblia e também vai incluir aqui ensaios gerais.
A Bíblia é hebraica e literatura cananeia, o Novo Testamento é escrita greco-romana, Pescando Homens na Borda do Deserto, o Cânone, e cada um desses textos aqui possui a assinatura de um especialista, de um estudioso. Então eu gostei muito dessa edição, ansiosa também para incluí-lo nas minhas leituras. Sancho! O gatinho está nos 5 minutos de arte, ele está arteiro nesse momento. Domingo à tarde, né, hoje eu já fiz uma live com minha amiga sobre um assunto acadêmico, iniciando um novo semestre na faculdade, foi com a Eloimada. Se vocês não viram, foi lá no Instagram e ficou salva essa live. Tá muito inspiradora, tá muito gostosa. A Elo, que hoje faz doutorado lá nos Estados Unidos, tenho certeza que se você se interessa pelo assunto academia, faculdade, enfim, você vai gostar muito dessa live. E eu, já às 6 horas, aqui 1h30, eu vou abrir live/encontro com os apoiadores do canal, porque quase todos os finais de semana, ou pelo menos uma vez por semana, a gente acaba se encontrando para leitura, né, conjunta. Então, esse encontro aí muito gostoso, que tem quase semanalmente entre nós, que é o que me ajuda muito a ler no final de semana. Então, eu continuo lendo Introdução aos Estudos Literários e é muito curioso como esse livro ele está se linkando a algumas leituras do momento, né, que eu estou realizando no momento. Eu passei por um trecho aqui do livro em que o Eric Auerbach, ele vai mencionar o Montaigne, que eu particularmente ainda não li, mas eu conheço, obviamente, como um grande filósofo. E eu terminei o texto que abre esse livro, que é o Montaigne, que eu tinha deixado para ler depois, porque eu antecipei alguns dos capítulos daqui, eles são independentes. Mas, enfim, achei muito interessante e curioso como o livro foi mencionar um autor sobre o qual eu estava lendo antes. E, no caso, foi aqui nesse livro que eu estou lendo no momento, que é O Sol e o Peixe, Prosas Poéticas, uma coletânea de textos da Virginia Woolf, tá? Eu acho linda essa capa, eu sou assim, completamente apaixonada por ela. Mas uma outra coisa que eu queria compartilhar aqui desse livro com vocês, deixa eu ver se eu acho, aqui é do Rabelais, Pera. Ah, tá logo aqui, ó. Esse livro aqui, o Pantagruel e Gargantua, do Rabelais, olha só o que o Auerbach disse sobre esse livro, que é uma edição maravilhosa da editora 34. Vocês sabem que eu confio de olhos fechados na editora 34, mas enfim, eu quero muito ler esse livro que tá na minha lista há anos, desde que eu primeiro ouvi falar sobre ele na faculdade. Mas vejam o que o Auerbach disse sobre esse livro, que é da literatura francesa, clássica francesa. A ideia da bondade original da natureza, do homem e da natureza em geral é a ideia principal do livro, mas não é de modo algum a única. O livro está repleto de sugestões e de conceitos em todos os domínios: pedagogia, política, moral, filosofia, ciências e literatura. É inconcebivelmente criador, fecundo, otimista e ao mesmo tempo de uma inteligência maliciosa, dissimulada, por vezes maligna e cruel. Trata-se de um livro de que se podem dar partes a ler às crianças, que nele encontrarão diversão inigualável, que a gente pode folhear apenas para alegrar-se quando está triste, de que se podem citar passagens aos companheiros em razão do riso desbragado que provocam, acerca de cujas ideias filosóficas e morais podemos meditar longamente, e que suscitou as mais sutis e extensas pesquisas em linguística, história literária e história dos costumes, em filosofia e em diversos outros domínios. Pela variedade de seus elementos e pela força de sua imaginação, é o livro mais rico e mais vigoroso da literatura francesa. Então eu pergunto para vocês, gente, como não ficar morrendo de vontade de tirar esse livraço, tá? Da lista de livros por ler. E é por isso que eu digo que ler livros que falam sobre literatura, então teoria, crítica literária, é um risco. Primeiro porque você geralmente pega spoilers aqui e ali, você vai pegar. Esse daqui não dá tantos spoilers assim, ele quase não dá pra falar a verdade. E outra, em segundo momento, também uma outra ideia, porque você fica morrendo de vontade de ler trocentos mil livros, como se isso já não fizesse parte da nossa realidade. Então, pessoal que porventura já tenha lido Pantagruel e Gargantua,
se manifestem aqui nos comentários, por favor, porque eu quero muito, muito continuar sendo instigada a essa leitura, porque eu sou o quê? Destemida. Não basta ficar atiçada com uma citação como essa, que foi maravilhosa, vocês puderam perceber, né? Como contra a ideia posta pelo Auerbach, ainda mais sendo Auerbach, mas eu sou insaciável. Eu admito. Brinco com perigo, brinco com a minha lista de livros já definidos para serem lidos nesse ano, mas é isso, né? Vocês me entendem, a periguetagem literária, ela corre solta por aqui. Só queria compartilhar isso com vocês nesse momento, porque estou sofrendo agora, eu quero partir. Não é como se eu não tivesse o livro, né, gente? Eu tenho o livro aqui. Enfim, acho que vamos ficando por aqui dessa vez. Vocês sabem que eu não consigo fazer vlogs curtos. Não, eu estou... Brincadeira, né? Brincadeiras à parte, mas eu estou tentando formular melhor a estrutura dos nossos vlogs para fazer algo um pouco mais curto, só que com maior frequência. O que vocês acham disso? Espero que esse microfone tenha ficado ok aqui na gravação, nessa partezinha final do nosso vlog. Muito obrigada pela companhia de vocês, vou ficando por aqui agora e a gente se vê num próximo vídeo / vlog aqui do canal. Um beijo e, obviamente, obrigada aos apoiadores do Literatura-se lá pelo Catarse, que são os madrinhos do canal. Vocês são incríveis, são tudo, na verdade, para a história desse lugarzinho aqui. Muito obrigada mesmo pelo apoio de cada um de vocês. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.